Por que Bolsonaro foi eleito? Por que esse Congresso foi eleito? Você concorda com essa história, Sakamoto? Você acha que o ponto de partida foi a corrupção que aconteceu nos governos passados? Eu acho que teve vários pontos de partida, né? Nenhum fenômeno social ele é explicado só pelo um ponto, né, disparador. A corrupção ela teve uma carga de importância muito grande, que é o seguinte: havia corrupção na Petrobras, claro, não tenho dúvida nenhuma. Agora, houve também um tratamento sobre a questão da corrupção de tal forma que houve a impressão de que toda política ela era corrupta, né? Ou seja, naquele momento, né, a sociedade brasileira, por uma série também de questões que a gente pode discutir, né, ela começou a criminalizar a política, dizendo que todo mundo que ia para a política era corrupto. O que é, na verdade, um tiro no peito, um tiro de morte para a política, né? Você tem políticos corruptos e tem políticos não corruptos. A partir do momento em que você acha que todo político é corrupto, você acaba, esse cinismo, ele acaba derretendo a própria confiança popular nas soluções da política. E é isso que aconteceu. Uma criminalização da política levou, né, abriu espaço, o que acontece não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, abriu espaço para grupos que são políticos, é claro, a extrema-direita é política, não tenha dúvida nenhuma nisso, né? E que faziam parte da política desde sempre. O Bolsonaro estava há 3 décadas, né? Consumindo rachadinha, dormindo em apartamento funcional, segundo ele, para comer gente, apesar de ter um apartamento em Brasília, né? Ou seja, se locupletando do erário, ele passava 3 décadas lá, mas essa extrema-direita se vendeu como algo novo e limpo que estava fora da política e queria subverter e acabar com tudo aquilo, trazendo normalidade de novo. Se a gente tinha uma população que estava cansada exatamente dessa informação, sobre as informações sobre corrupção, sobre aqueles dados que são colocados em cima da mesa, e aí eles fizeram o quê? Eles acabaram optando, uma grande número de pessoas acabou optando por essa candidatura, por essa pessoa, sob a justificativa de que ele era o novo, de que ele era ele vinha para ser o antipolítico, ele vinha para renovar a política por fora, sendo que era por dentro. E normalmente é por dentro. Os casos de extrema-direita que usam esse discurso de que viemos acabar com a corrupção são comuns no mundo inteiro e ele se aproveita exatamente desse ponto, utilizando essa justificativa e essa argumentação da antipolítica. Né? Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no Brasil. Agora, não apenas isso. É claro que a corrupção é importante para ajudar a explicar todo esse processo, mas ele não é o único fator. Né? A política tradicional, em muitos sentidos, ela não estava conseguindo dar resposta para uma série de demandas sociais. Né? E o que acontece em um momento em que você tem, inclusive, um esgarçamento, né, das relações, o impeachment da Dilma esgarçou muita coisa, depois um governo Temer, que era um governo também coalhado, o pessoal tirou, vamos tirar a Dilma por causa de pedaladas. Aí vem o Temer e, tipo, todo dia aí é pior do que uma pedalada, e se manteve lá comprando voto. Então, havia uma percepção da população de que as pautas que interessavam a elas não estavam sendo colocadas endereçadas, né? Então, havia uma demanda, né, uma frustração muito grande e que muita gente não percebeu isso. Tem muita gente que acredita, Fabiola, até hoje, que a política brasileira, ela simplesmente, o Bolsonaro nasce da fake news, pura e simplesmente, e não desse caldo de insatisfação. Não apenas com o discurso da corrupção, mas também com o poder do jeito que é colocado, a forma da política como é colocada, a participação popular como é colocada. Né? Então, o que acontece é que, aí, bem, vamos voltar até 2013, ver como é que a extrema-direita começa a catalisar essas insatisfações, chegando até onde a gente chegou. Então, é o seguinte, eu acho que nesse ponto, sim, o Alexandre de Moraes ele tem razão de que, né, houve isso. Só que o que ele não conta, e eu acho que esse é o ponto, que uma série de instituições, né, inclusive o STF, também contribuíram com a criminalização da política, em muitos Não, sentidos. E agora, inclusive, voltam atrás. Mas o STF também contribuiu com a criminalização da política em determinado momento. e